Muitos cristãos acreditam que os dias e semanas seguem sempre iguais, mas essa ideia não é verdadeira. Existem períodos proféticos que começam de forma discreta e sinais que indicam acontecimentos iminentes antes do arrebatamento. Estamos entrando em um momento espiritual crucial. Se você está ouvindo isso, talvez também sinta que algo grandioso está prestes a acontecer. Sou o ministro Ezequiel Morales e sirvo a Deus há mais de 35 anos. Aqui na Guatemala atuo como ministro de libertação, chamado por Deus para quebrar cadeias espirituais e libertar aqueles que estão presos pelo inimigo. Mas para ser sincero, em algum momento da minha jornada, meu entusiasmo começou a se apagar. Passei de um ministro apaixonado por libertação a alguém que apenas seguia rituais. Achei que ninguém notava, nem mesmo Deus, mas estava enganado. Antes de compartilhar o que aconteceu naquela noite, preciso que realmente estejam atentos. Isso não é apenas mais uma história comum, é um alerta direto do céu. Se você está pronto para conhecer os 4 sinais que acontecerão antes do arrebatamento, escreva amém nos comentários agora, porque o que vivenciei em 23 de setembro de 2024 mudou tudo o que eu sabia sobre fé, eternidade e o futuro do mundo. Houve um tempo em que eu era o ministro admirado por todos. Era o primeiro a chegar na igreja e o último a sair. Minhas sessões de libertação eram marcantes, e sentia como se os demônios tremessem diante da autoridade de Deus manifestada em mim. Pessoas afirmavam que podiam sentir a presença divina quando ministrava. No entanto, com o passar do tempo, entre reuniões, dificuldades financeiras e a rotina constante de pessoas buscando ajuda, algo dentro de mim começou a esfriar. Passei a encarar o ministério de libertação mais como um trabalho do que como um verdadeiro chamado. Minha esposa Carmen foi a primeira a perceber. Ela me via distraído, mexendo no celular durante momentos de oração, preparando as sessões na última hora em vez de jejuar e orar como antes. A congregação ainda me respeitava e procurava minha ajuda para quebrar maldições, mas eu sabia que estava funcionando no automático, vivendo de experiências passadas em vez de buscar encontros vivos com Deus. Naquela noite tudo parecia normal no início. Realizávamos uma vigília especial de libertação em Quetzaltenango. O salão estava cheio de cânticos e orações intensas, enquanto membros da igreja compartilhavam tamales e atol. Eu cumprimentava os presentes, participava das atividades, representando o papel do ministro dedicado que todos esperavam. Porém, conforme a noite avançava, algo diferente pairava no ar, uma sensação pesada, como o silêncio antes da tempestade. Fiquei parado no fundo da sala, observando a alegria ao meu redor quando uma sensação estranha de vazio me invadiu. Ali, cercado por minha família espiritual, senti uma solidão profunda, como nunca antes. De repente, uma dor aguda no peito me atingiu, como uma faca cravada entre as costelas. Tentei ignorar, pensando ser estresse ou algo que comi, mas a dor se espalhou pelo braço esquerdo e subiu até minha mandíbula. A sala começou a girar, sons ficaram distantes, e a última coisa que lembro foi cair no chão, enquanto a escuridão me envolvia. Por um longo momento não houve nada. Nem luz, nem som, nem sensação. Apenas um vazio profundo. Então lentamente a consciência voltou, mas eu não estava mais dentro do meu corpo. Flutuava acima dele, observando a agitação abaixo. Carmen estava ajoelhada ao meu lado, chorando e fazendo massagem cardíaca. Alguém ligava para a emergência. O diácono Herrera liderava a congregação em orações fervorosas, repreendendo espíritos malignos em nome de Jesus. Queria dizer que estava tudo bem, mas percebi que não estava. Eu havia morrido. Meu espírito se afastara do corpo, e eu era levado para algo desconhecido, mas presente e imenso. Uma luz brilhante e santa, viva e cheia de amor e poder que fazia meu ser vibrar. Então uma voz falou meu nome, não com som, mas diretamente no espírito. Ezequiel. Era Jesus Cristo, em toda sua glória. Seus olhos transbordavam compaixão e entendimento, e eu imediatamente me ajoelhei. Ele parecia exatamente como imaginei, mas também completamente diferente, eterno, cheio de sabedoria e amor. Suas mãos carregavam as marcas da crucificação, brilhando com poder de cura e libertação. Seu sorriso me encheu de perdão antes que eu pudesse falar. Senhor, sussurrei com dificuldade, eu falhei contigo. Meu fogo esfriou. Tenho apenas cumprido os movimentos, ministrando sem unção verdadeira. Jesus se aproximou, envolvendo-me em uma presença acolhedora. Eu sei, Ezequiel, e por isso te trouxe aqui. Há coisas que deves ver e avisos que deves levar ao meu povo.
A igreja está morna e esqueceu o que está em jogo. De repente não estávamos mais naquele lugar de luz. Estávamos em uma vasta terra cinzenta e desolada, onde o ar era pesado e cheio de lamentos e ranger de dentes. Não era o inferno, mas uma separação total da presença de Deus, um isolamento do amor, da paz, da esperança. Aqueles ali sabiam o que haviam perdido, mas não tinham como mudar seu destino. Jesus me mostrou um grupo próximo, homens e mulheres que um dia foram ministros de libertação fervorosos, mas que deixaram que as preocupações do mundo apagassem sua paixão. Eles haviam priorizado construir ministérios em vez de cultivar seu relacionamento com Deus. Vi esses servos vagando pela desolação, com roupas esfarrapadas e rostos vazios de unção. Um deles era um homem conhecido, respeitado, fundador de um ministério influente, autor e pregador para milhares. Mas ali estava ele, em vão, suplicando em silêncio por algo que não alcançava. Ele amava a admiração humana mais do que a aprovação divina. Jesus explicou que ele construiu um império em seu nome, mas esqueceu de se entregar verdadeiramente a ele. O peso dessa revelação me esmagou. Quantas vezes fiz o mesmo? Quantas vezes ministrei em minha própria força, por obrigação e não por amor? É por isso que estou te mostrando isto, Jesus disse. Seu coração esfriou, mas ainda há tempo. Volte com uma mensagem urgente para minha igreja. Despertem, antes que seja tarde. A cena mudou novamente. Agora estávamos no topo de uma colina com visão para toda a terra. Continentes, nações, cidades, tudo ao mesmo tempo. Era belo e assustador. Veja Ezequiel, o primeiro sinal está próximo, Jesus anunciou. Minha voz será ouvida nos céus e toda a humanidade saberá que eu sou o Senhor. De repente um som sobrenatural emergiu do céu, não uma música comum, mas uma harmonia celestial que parecia tocar a essência da criação. Era o canto de milhões de anjos em perfeita unidade, fazendo o mundo inteiro vibrar. Nas regiões onde as pessoas amavam Jesus de verdade, elas caíram de joelhos, chorando em adoração. Mas muitos, inclusive cristãos, taparam os ouvidos em agonia. O som que trazia paz aos fiéis, causava tormento nos mornos e rebeldes. Por que isso dói tanto, Senhor? Perguntei, vendo pessoas fugirem em pânico. Jesus respondeu, eles treinaram seus corações para resistir à minha voz. Frequentaram igrejas, cantaram cânticos e até ministraram libertação, mas nunca se entregaram verdadeiramente. Quando minha voz chega com poder, ela revela quem realmente são. Vi ministros famosos abandonando suas plataformas, incapazes de suportar a voz que antes os enchia de alegria. Congregações se dispersando em desespero, enquanto outras se prostravam em verdadeira adoração. A divisão ficou clara e definitiva. Este é apenas o primeiro sinal, Jesus continuou. O segundo será ainda mais impactante. O céu acima das grandes cidades mudou de repente, como se alguém ajustasse o contraste em uma tela cósmica. O segundo sinal será o escurecimento do sol ao meio-dia. Mas não será um eclipse natural, Jesus anunciou. Minha mão cobrirá o sol como um aviso às nações que me esqueceram. Observei o meio-dia se transformar em noite nas principais capitais, Guatemala, São Paulo, Miami, Los Angeles. Em todos esses lugares o sol desapareceu, não por fenômenos naturais, mas por uma intervenção divina direta. Essa escuridão durará 3 dias, igual aos que passei no túmulo. Aqueles que mantiverem a fé serão iluminados, os fiéis receberão provisão, os que viveram para si mesmos enfrentarão as consequências, disse Jesus. A visão era comovente e alarmante, bairros inteiros mergulhados na escuridão sobrenatural, enquanto a linha entre os fiéis e os indiferentes se tornava inconfundível. Em uma casa observei uma avó conduzindo sua família em oração, iluminados apenas pela luz tênue das velas. Seus rostos expressavam tranquilidade, mesmo com a escuridão que os cercava. Já na casa vizinha, o cenário era completamente oposto. Uma família desesperada, gritando e se debatendo enquanto tropeçavam no escuro. O que mais me chamou a atenção foi a reação das igrejas diante dessa situação. Algumas delas tornaram-se verdadeiros faróis de luz, irradiando uma glória sobrenatural enquanto suas comunidades se uniam em oração fervorosa. Outras permaneceram tão sombrias quanto o mundo exterior, com seus membros tão desorientados quanto os incrédulos. Vi ministros de libertação reconhecidos por suas técnicas, tropeçando na escuridão, incapazes de romper nem as correntes espirituais mais simples.
Em contraste, outros servos humildes, quase desconhecidos, brilhavam com uma luz sobrenatural enquanto continuavam firmes em sua missão de libertação, mesmo diante da escuridão absoluta. Jesus explicou que o terceiro sinal seria o mais doloroso para muitos de seus servos, mas essencial para separar o joio do trigo. Em uma visão vi igrejas ao redor do mundo dividindo-se claramente, não por questões doutrinárias ou denominacionais, mas por uma separação espiritual profunda feita pelo próprio Espírito Santo. Em uma grande igreja em Tegucigalpa, metade da congregação se levantou silenciosamente durante o culto dominical e saiu, não com raiva, mas com lágrimas e uma firme determinação. Perguntei por que estavam saindo, e Jesus respondeu com tristeza que eles ouviram a sua verdadeira voz, chamando-os a deixar sistemas frios e comprometidos. Eles o amavam mais do que a aprovação humana e estavam dispostos a seguir, mesmo que isso significasse abandonar o conhecido. Vi esse fenômeno ocorrer em diferentes denominações, pentecostais, presbiterianas, católicas e outras, sempre o mesmo padrão, os que realmente amavam Jesus sendo chamados a deixar estruturas que perderam seu fervor. Vi pequenos grupos se reunindo em lares, porões e até cavernas, onde a intensidade era palpável. Nessas reuniões as pessoas confessavam seus pecados, oravam com fervor e estudavam a Bíblia com uma fome renovada. A presença de Deus era tão forte que parecia quase tangível. Jesus disse com alegria: "Estas são minhas verdadeiras igrejas, simples, humildes, cheias do meu espírito, livres de políticas e busca por fama, apenas corações que me buscam intensamente." Uma cena que me marcou foi um pequeno grupo de 12 pessoas em um apartamento em Antigua Guatemala, onde orações fervorosas expulsavam demônios e manifestavam autoridade espiritual genuína, sem títulos ou hierarquias, apenas filhos de Deus unidos em amor. Enquanto isso, grandes catedrais e mega-igrejas, frias e vazias, lutavam para manter suas congregações com entretenimento e programas elaborados, mas tudo parecia em vão, como tentar segurar a água nas mãos. Então Jesus assumiu um tom mais sério. O quarto sinal seria o mais assustador de todos. Ele permitiria que o reino das trevas se manifestasse visivelmente para que até os céticos não pudessem negar a guerra espiritual que está acontecendo. Vi cidades modernas invadidas por criaturas demoníacas que antes eram invisíveis, agora caminhando livremente pelas ruas, suas formas horríveis e assustadoras espalhando terror. No centro da cidade da Guatemala, um principado demoníaco gigantesco que governava a cidade há décadas, apareceu no horizonte como uma sombra mutante de ódio. Nas ruas de San Salvador, demônios de várias formas, desde abutres monstruosos a serpentes enormes, caminhavam com uma malícia que fazia o ar vibrar de medo. Mas também houve esperança. Anjos poderosos, guerreiros ardentes na santidade de Deus, surgiram e os demônios fugiram imediatamente. Eles protegeram as casas e locais de reunião dos verdadeiros fiéis, formando barreiras invisíveis que os inimigos não podiam ultrapassar. Vi crianças pequenas apontando para os anjos, enquanto os adultos não os percebiam. A pureza infantil lhes dava essa visão especial. Jesus explicou que a fronteira entre o mundo espiritual e o físico ficaria muito tênue. Aqueles que vivem só para a carne sentirão terror, mas os que andam no espírito estarão protegidos e até encontrarão alegria ao ver os anjos em ação. Foi doloroso testemunhar ministros e líderes respeitados, que passaram décadas no ministério, sendo excluídos dessas áreas protegidas. Eles estavam do lado de fora, implorando para entrar, mas os anjos não permitiam. Um famoso ministro de televisão chorava, dizendo que pregou para milhões e construiu grandes obras, mas sua fama e riqueza não importavam diante da santidade divina. Eles haviam buscado a glória para si mesmos, não para Deus. Vi também um ministro tentando expulsar demônios visivelmente pelas ruas, mas os demônios apenas riam dele, sua autoridade verdadeira havia desaparecido. Por outro lado, uma humilde mulher que frequentava uma pequena igreja numa favela sussurrava uma oração simples e os demônios fugiam como se atingidos por raios. Sua humildade e pureza lhe deram poder que muitos ministros famosos não tinham. Jesus concluiu: "Muitos que se achavam meus servos descobrirão que nunca me conheceram de verdade, enquanto muitos ignorados pelo mundo serão revelados como meus verdadeiros guerreiros." Por fim ele me mostrou o ápice dos sinais. O céu se abriu como um pergaminho desenrolado, lançando uma luz tão intensa que o sol parecia uma vela. Então Jesus desceu nas nuvens em toda sua majestade. Era o arrebatamento, o resgate da minha noiva, como ele disse. Pessoas ao redor do mundo começaram a brilhar com essa luz celestial, seus corpos transformando-se instantaneamente em glorificados. Não era algo oculto.
Todos podiam ver os escolhidos sendo elevados da terra. Famílias eram reunidas no ar, mártires ressuscitavam primeiro, e a justiça de Deus mostrava quem era levado e quem ficava, sem distinção por nome ou título, apenas pelo estado do coração. Pastores de mega-igrejas ficavam para trás enquanto zeladores eram arrebatados. Teólogos renomados eram deixados para trás, enquanto crianças simples e apaixonadas eram levadas. Muitos perderiam suas famílias nesse momento, ficando devastados, enfrentando a grande tribulação que viria, um período de 7 anos de julgamento sobre a terra. Essa revelação me deixou profundamente abalado. Ver que muitos que conhecia pessoalmente poderiam ficar para trás por permitirem que seus corações esfriassem foi quase insuportável. Por fim, Jesus me mostrou uma visão da nossa própria igreja em Quetzaltenango, vazia e sem vida, com bancos empoeirados e um altar sem brilho, testemunhando o perigo da fé que se torna morna. O edifício ainda estava lá, os programas continuavam acontecendo, as ofertas eram recolhidas, porém eu já não era mais bem-vindo naquele lugar. Jesus explicou que isso acontece quando o povo perde seu primeiro amor. O prédio permanece, as atividades seguem, as contribuições chegam, mas eu estou à porta, batendo, e ninguém me atende, pois todos estão ocupados demais com suas próprias prioridades, disse ele. Vi sombras sem vida caminhando pelos corredores vazios da igreja, líderes que continuavam seus ministérios mecanicamente, mas sem unção, sem poder real. As cerimônias aconteciam, mas pareciam meros gestos vazios, sem alma. Então Jesus me mostrou algo diferente. Em uma casa simples perto da nossa igreja, havia cerca de 15 pessoas em oração fervorosa. Reconheci alguns antigos membros da nossa congregação. A luz que saía pelas janelas não era comum, era uma luz espiritual, e podia ouvir o som genuíno de adoração que preenchia o ambiente. Mas isso exige uma escolha, disse Jesus. É preciso decidir entre permanecer no cristianismo confortável ou pagar o preço por um relacionamento verdadeiro comigo. Enquanto ele falava, me vi novamente atrás do púlpito, mas tudo havia mudado. Minhas palavras tinham poder porque vinham de um coração que fora quebrantado e restaurado por Deus. Eu não ministrava libertação por obrigação, mas com uma compaixão profunda pelos que estavam presos. Cada sessão era precedida por longos momentos de jejum e oração. Vi pessoas sendo libertas não só de manifestações superficiais, mas de raízes profundas de amargura, vícios e desespero. Havia vida sendo renovada porque o ministério fluía de um relacionamento real com Deus, não apenas de técnicas aprendidas. Porém também vi o custo disso. Muitos que antes me apoiavam começaram a se afastar. Minha postura mais firme e espiritual os incomodava, pois preferiam um ministério que não desafiasse seu modo de vida confortável. Nossa congregação encolheu em número, mas cresceu em profundidade espiritual. Jesus olhou para mim e disse: você precisa escolher popularidade ou pureza, multidão ou unção, aprovação humana ou aprovação divina. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu sentia o peso de estar longe da presença dele. Então não volte, ele disse calmamente. Volte com o fogo que estou colocando em seu coração agora. Deixe queimar tudo que não vem de mim. Pregue como alguém que já viu a eternidade. Ame como quem entende o valor das almas. Sirva como alguém que sabe que cada momento pode ser o último. Nunca mais faça parte do teatro religioso vazio. Estou pronto, Senhor, respondi, sentindo que cada fibra do meu ser dizia isso. Me envie de volta. Quero ser sua voz para uma igreja que dorme. Jesus sorriu, e aquele sorriso valeu todas as dificuldades que eu enfrentaria ao retornar. Então vá, meu fiel servo. Vá despertar meu povo antes que seja tarde demais. A atração daquele lugar de paz e amor era forte, mas eu sentia um puxão para fora, de volta ao mundo que precisava ouvir o que eu havia visto. Depois tudo ficou confuso, luzes, vozes, sons de máquinas, até que lentamente voltei ao meu corpo. Abri os olhos e vi Carmen, com os olhos vermelhos de tanto chorar, segurando minha mão com força. Preciso contar o que vi, disse eu. A igreja, nosso povo, está em perigo. Jesus me revelou o que está por vir. O médico franziu a testa e anotou na prancheta: pacientes que sofrem parada cardíaca frequentemente têm alucinações vívidas devido à falta de oxigênio. Essas experiências parecem reais, mas são reações do cérebro ao trauma. Olhei nos olhos dele e disse: doutor, respeito sua opinião, mas o que vivi foi mais real que este quarto.
Jesus me mostrou 4 sinais que acontecerão antes do arrebatamento e preciso avisar o povo enquanto há tempo. Durante a recuperação, comecei a entender que minha experiência era só o começo. Uma urgência crescia dentro de mim, uma chama que não estava ali antes. Cada conversa, cada encontro era uma oportunidade para compartilhar o que Deus me havia mostrado. Carmen disse que fiquei clinicamente morto por 8 minutos. 8 minutos que mudaram tudo o que eu achava que sabia sobre fé, eternidade e o que realmente importa. Quando voltei para casa e ao ministério, tudo parecia diferente. Minha percepção espiritual estava mais aguçada do que nunca. Eu via através das máscaras religiosas, discernia a diferença entre a unção verdadeira e o simples espetáculo. Minha primeira sessão de libertação após o retorno foi transformadora. Ao invés de depender só de métodos, ministrei a partir de um lugar de intimidade renovada com Deus, e os resultados foram surpreendentes. Pessoas que lutavam há anos foram libertas em uma única sessão. O relato da minha experiência se espalhou rápido. Muitos ouviram atentos, com olhos famintos pelo Deus verdadeiro. Outros começaram a se afastar, e eu percebi a separação acontecendo diante de mim. O Espírito Santo estava separando o trigo do joio dentro da própria igreja. Os que amavam Jesus de verdade se aproximavam dele e uns dos outros. Os que preferiam um cristianismo confortável buscavam a saída. Ao finalizar este testemunho, quero que saibam que não estou contando isso para ganhar fama ou iniciar um movimento. Jesus me ordenou que alertasse a igreja para o que está chegando. Os 4 sinais que ele mostrou não são eventos distantes, já começaram a se manifestar. O som celestial que fará toda a terra vibrar está próximo. Vocês sentem isso? Uma tensão no ar, uma expectativa que não existia antes. O escurecimento sobrenatural do sol se aproxima. Não será um eclipse comum, mas a mão de Deus cobrindo a luz como última advertência às nações que o esqueceram. Durante esses 3 dias de escuridão, veremos quem tem óleo nas lâmpadas e quem estava apenas fingindo. A divisão dentro da igreja já está acontecendo. Vejo isso na nossa própria congregação. Pessoas que antes eram fiéis de repente pararam de vir, não por briga ou revolta, mas porque seus espíritos estão inquietos. Deus está chamando seus verdadeiros filhos para fora de sistemas frios e mornos. A manifestação visível de demônios e anjos está mais próxima do que imaginamos. A linha entre os mundos espiritual e físico está ficando cada vez mais tênue. Crianças começam a enxergar coisas que seus pais ainda não percebem. Mas há esperança, ainda há tempo, embora escasso. Se você é ministro e deixou seu fogo esfriar, ainda dá para se arrepender. Se você é cristão e apenas anda pelos movimentos, ainda pode buscar o relacionamento genuíno com Deus. Mas isso exige uma decisão imediata. Você vai deixar o cristianismo confortável para trás e buscar o real? Está disposto a pagar o preço pela verdadeira intimidade com Deus? Sim, haverá custo. Pessoas que te apoiavam podem se afastar. Seu círculo social pode encolher. Você pode perder status ou reconhecimento. Mas o que você vai ganhar é infinitamente mais valioso: Jesus. Nos meses após minha experiência, nosso ministério mudou radicalmente. A congregação diminuiu de 500 para cerca de 80 pessoas, mas essas 80 têm fome de Deus. Oram com intensidade que há muito não víamos. As sessões de libertação têm um poder genuíno, porque vêm de corações que desesperadamente buscam a Deus. Não temos mais programas sofisticados ou entretenimento, mas a presença de Deus é real e palpável. Pessoas viajam de longe para estar conosco, pois sabem que aqui encontrarão o Deus vivo, não um show religioso. Carmen me disse que sou outro homem agora, e ela está certa. Ver Jesus face a face e testemunhar as realidades eternas mudou tudo para mim. Cada dia é um presente. Cada momento para servir, sagrado. Cada alma, preciosa, pois sei o preço que Jesus pagou por elas. Se você chegou até aqui, é porque algo tocou seu coração. Tome a decisão mais importante. Decida hoje como vai viver o resto da sua vida. Os sinais que Jesus me mostrou estão se cumprindo. O arrebatamento está mais perto do que muitos imaginam. Não espere até ser tarde demais. Não deixe este momento passar sem fazer uma escolha verdadeira. Clame a Jesus agora mesmo com todo o seu coração. Peça perdão pela frieza e pelo compromisso medíocre. Peça que Ele reacenda o fogo no seu coração.
Se você é líder espiritual, ministro de libertação, reflita hoje. Você ministra por rotina ou por compaixão? Busca a glória de Deus ou a sua própria fama? Ainda há tempo para mudar, mas ele está acabando rápido. Os 4 sinais estão chegando, a igreja está sendo filtrada. Jesus está separando os que realmente o amam dos que só professam seu nome. A questão é, de que lado você estará quando a separação estiver completa? Lembrem-se, queridos, não fomos chamados para viver com medo, mas para estar preparados. Jesus mostrou tudo isso não para nos paralisar, mas para nos despertar. Ele ainda está à porta, batendo, esperando que abramos nossos corações por completo. O tempo é curto, mas ainda não acabou. Ouça sua voz hoje. Responda ao chamado agora. Permita que ele reacenda o fogo em seu coração, porque amanhã pode ser tarde demais. Que Deus abençoe a todos e desperte cada um para a realidade do tempo em que vivemos. Que estejamos prontos para quando ele vier buscar sua noiva. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.